Nós temos falado sobre a importância de ver. A palavra desse ano, o tema desse ano é Eu Quero Ver. E a primeira coisa que eu quero tratar esse ano é a importância da visão com relação a nos bloquear ou nos alavancar. Então, eu trago a palavra hoje dizendo alavanca ou empecilho. Vamos entender isso de maneira prática. Montanhas. Muitas vezes na vida nós temos montanhas ao nosso redor, montes de problemas, dificuldades. Isso podem ser empecilhos. Montanhas podem ser empecilhos. Pelo dicionário, a palavra empecilho é uma dificuldade, um obstáculo que está entre a ação e o objetivo. É um substantivo masculino que designa aquilo que está estorvando, seja uma coisa ou uma pessoa. Pode ser um empecilho físico, como uma montanha, uma pedra no meio do caminho, uma estrada fechada, ou um empecilho subjetivo, relacionado à pessoa ou coisa que se coloca entre metas e não somente coisas físicas. Então, eu sei que você já sabe o que é empecilho, eu apenas trouxe essa definição para lembrar você. Amém? Quando nós olhamos na palavra de Deus, vemos que muitos homens de Deus receberam uma missão do Senhor. E não foi fácil para eles. Você recebeu uma missão de Deus. E eu queria lhe dizer que não vai ser fácil para você. Você diz, puxa, pastor, o primeiro domingo do ano o senhor já podia trazer uma coisa mais assim, tipo chocolate com chantilly, não é verdade? Isso é chocolate com chantilly, pode acreditar. Porque a gente sabe que vai passar por lutas, vai passar por dificuldades, mas nós temos um Deus tão maravilhoso que diz para a gente, olha, nas lutas, nas batalhas, que vocês vão passar porque vão passar, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E a Bíblia não considera você um campeão, a Bíblia não considera você vencedor, a Bíblia considera você mais que vencedor. Diga assim, eu sou considerado pela palavra de Deus como mais do que vencedor. Então, entre tantos homens de Deus que receberam uma missão do Senhor, o patriarca, o pai da fé, Abraão, recebeu uma missão. E a missão é descrita em Gênesis capítulo 12, versículo 1, quando diz, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. A partir daqui tem origem o povo hebreu, um povo que fez um pacto com Deus, e esse povo até hoje luta por terra, demarcações de terra, e são terras que sempre foram consideradas biblicamente como de Abraão e de sua descendência. Porém, há certas coisas importantes a entender. Apesar de ser uma terra física, mas era uma terra física muito relacionada com coisas espirituais. Por exemplo, precisava caminhar sobre a terra para que houvesse posse. Diga, caminhar para que houvesse posse. E nós vamos ver hoje que é muito, além disso, tem mais outra coisa. É preciso você ver. É preciso você ver para que você possa ter posse. Como é que eu vendo algo, imediatamente tenho posse? É claro que existem estações, existem campos. Nós estamos falando de coisas espirituais, nós estamos falando de coisas emocionais e nós estamos falando de coisas materiais. Quando alguém enfrenta uma guerra, quando alguém enfrenta uma luta, quando alguém enfrenta uma oposição muito grande, muitas vezes tudo que a gente consegue ver é a parte material. A gente consegue ver uma pessoa na nossa frente, gritando conosco, ou fazendo oposição contra nós, ou querendo nos derrubar, mas é preciso que a gente entenda que há muito mais do que isso. Há fatores espirituais, muitas vezes, não percebidos, que a influência é exatamente na parte que eu vejo, que é a parte material. Mas antes que essa parte material possa se consolidar, eu preciso entender que existe algo acontecendo no mundo espiritual, e existe algo acontecendo no universo enorme, profundíssimo, que é a nossa alma. A nossa alma é uma coisa tão profunda, tão profunda, tão profunda, que o salmista chega um momento que cansa de tanto buscar dentro de si, e ele pede a Deus, ele diz, sonda-me, Senhor. Faça tu essa obra, porque a alma é imensa, queridos. Você está aqui comigo hoje,
se você não tiver cuidado, a sua alma vai lhe levar para um outro lugar. Não é assim? Quantas vezes estamos conversando com alguém e às vezes somos levados a perguntar, você está prestando atenção? Por que a gente pergunta isso? Porque pode ser que a alma daquela pessoa tenha feito o quê? Tenha levado ela numa viagem. Não é verdade? Então, quando a gente analisa tudo isso e a gente está vivendo um começo de ano onde Deus está nos dizendo que existe várias maneiras de você ver a vida, várias maneiras. E muitas vezes nós estamos fixados, focados num ponto, e isso nos impede, isso nos entrava, isso nos coloca prostrados, muitas vezes andando em círculos sem saber para onde ir. E quando escutamos Deus tem uma missão para você, há um momento que a gente já começa a descrer disso. Há um momento que a gente já começa a dizer, que tipo de missão é essa? Quantas vezes confundimos missão com profissão? Quantas vezes confundimos missão com relacionamento emocional? Tudo isso é importante, a nossa profissão, os nossos relacionamentos, tudo é importante. Mas existe algo maior que isso. Existe algo mais profundo do que isso. Existe algo que faz com que lá dentro de você está vivendo e você sabe que vale a pena viver. Porque você é a pessoa certa, no lugar certo, pelo motivo certo, isso te traz equilíbrio, te traz paz. Abraão estava bem, diga assim, Abraão estava bem. E Deus diz, eu quero que você saia desse lugar. Eu quero que você saia desse lugar. E eu quero lhe levar para uma nova terra. Então, muitas vezes a gente entende mudanças como assim, eu vou sair de uma coisa ruim para uma coisa boa. E isso é bom, uma boa mudança. Mas, às vezes, mudança é sair de um lugar onde está confortável para um lugar excelente. Muitas vezes nós estamos num lugar que simplesmente nos acomodamos. É o que chamamos comumente de zona de conforto. E essa palavra que Deus diz a Abraão, se você for estudar, eu não vou trabalhar isso hoje porque não dá tempo, Deus tinha dado essa palavra ao pai dele. E o pai começa a obedecer. Mas um filho morre. E quando esse filho morre, ele para no meio do caminho, faz dali uma cidade, coloca o nome da cidade, o nome do seu filho. Ou seja, ele tinha uma missão, ele estava andando nessa missão, mas ele teve uma dor. E ele criou a sua vida ao redor dessa dor. Você está vivendo ao redor de uma dor? Você está vivendo ao redor de uma frustração? Você está vivendo ao redor de algo que não deu certo e você diz, já que não deu, me deixa quieto, eu não quero mais testar isso? Foi preciso que passasse uma geração para que Deus chegasse para Abraão e disse, eu vou te falar a mesma coisa que eu falei para o teu pai, sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que eu vou te dar. Essa é a mesma terra que muitos anos depois, centenas de anos depois, Deus chama Moisés e diz, eu quero que você leve o meu povo para uma terra que emana leite e mel. A Bíblia diz que Abraão viveu nessa terra, sem saber. Você diz, por que ele não sabia? Porque para nós é preciso que dê uma parada e diga, vamos parar, vamos parar, vamos parar. Olha, a terra tem essa dimensão, aqui está a escritura, a sina é tua. Mas Deus não tinha dito isso a Abraão. Deus tinha dito a Abraão o seguinte, caminha, 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 caminha. Onde você pisar, onde a planta do teu pé pisar, é tua. Você quer escritura? Quer escritura? Quero. Pisa, anda, caminha. Então, o que Deus estava dizendo a Abraão é, você já está na terra. Sim, mas eu não me sinto na terra. Você já está nela, só que você não precisa saber que está nela, porque senão você vai construir uma casa. E Abraão morava em tendas. Por que Abraão morava em tendas, pastor? Porque ele não podia se fixar. Se ele se fixasse, a terra era pequena. Ele precisava andar, 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 andar. Você está me entendendo? Diga amém. Então, ele recebe essa missão. E acontece uma coisa muito bonita. Quando Abraão recebe essa missão, que ele comunica aos seus, eu estou indo fazer algo, Deus me mandou e eu vou. Ele tem um sobrinho chamado Ló. E esse sobrinho se aproxima dele e diz, olha, eu quero ir contigo. É bom receber ajuda, sim ou não?
2 pessoas disseram sim. Vocês estão mal acostumados com o calor de Miami, hein? Quando faz um friozinho, fica todo mundo... eu quero meu café com leite. Pastor, a gente pode ficar em casa assistindo o senhor pela televisão. Dá uma balançada em quem está do seu lado e fala, acorda. Amém? Então Ló se aproxima de Abraão e diz, tio, eu vou contigo. E eu quero dizer uma coisa para vocês, na minha vida, se eu cheguei em algum lugar, com certeza Deus levantou pessoas para me ajudar. É muito bom ter pessoas que se levantam para estar ombro a ombro com você. Como é que alguém chega aqui, sem nada, e do nada constrói um ministério como esse, que tem aqui só nesse local 2 igrejas, um em espanhol, outro em português, temos em The Field, estamos em Naples, estamos no Rio de Janeiro, estamos em Londres, Bogotá, núcleos ainda em Portugal, fora tantos pastores que influenciamos, mesmo em suas denominações. Como é que isso ocorre? Você acha que é sozinho? É no meu quarto, sozinho? Não é. É sonhando os sonhos de Deus, recebendo uma missão, mas Deus levantando quem? Pessoas. Pessoas que chegam perto e dizem, eu quero entrar nisso, eu quero caminhar com você, eu quero andar nisso. E isso torna possíveis coisas impossíveis. Então, é muito importante receber ajuda. Amém? Então, a gente poderia dizer o seguinte, Deus levantou Ló na vida de Abraão para ele ser uma alavanca. Ele era mais jovem, o tio mais velho. Então ele disse assim, eu estou contigo, você é o homem que recebeu a promessa, mas eu quero ser herdeiro da promessa, eu quero ser co-herdeiro, eu quero participar contigo desse processo. Amém? Gênesis 13, saiu, pois, Abraão do Egito e foi para Neguebe, com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Versículo 2. Aqui, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O nome, a gente chama sempre Abraão, 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 porque é o nome que Deus deu a ele. O nome que nós estamos lendo aqui é Abrão, porque era o nome inicial. Deus fez essa modificação. Os melhores teólogos dizem que Deus estava fazendo um pacto com Abrão, e Deus tira uma letra do seu nome e insere no nome de Abraão. Então, Abraão passa a estar misturado com o Senhor. Amém? Então, aqui ainda chamado de Abrão, ele tinha enriquecido quanto? Muito. Tanto em gado como em prata e ouro. Versículo 5. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía o quê? Rebanhos e tendas. Como é que você entende isso? A Bíblia não dá detalhes de tudo isso. Mas para mim é mais ou menos assim. Abraão era o cara. E Ló era o sobrinho que ajudava. Abraão era generoso. E não há nada mais bonito numa parceria do que a generosidade. Abraão estava enriquecendo e ele permitia que o seu sobrinho o quê? Também enriquecesse. Ganhava por isso. E Ló via a maneira como Abraão tratava as coisas e ele tratava também. E logo, não só Abraão estava muito rico, como Ló também começou a enriquecer. Às vezes, querido, na caminhada, até ministerial, a gente começa uma caminhada e Deus nos dá homens de Deus, mulheres de Deus, que são para nós como esse Ló. Mas é natural que na caminhada, se Deus nos enriquece, que aqueles que estão conosco também venham a enriquecer. Isso é natural, isso faz parte da caminhada. Amém? É como alguém que trabalha num lugar, começou lá, a empresa era pequenininha, ele não tinha quase função lá, ele era o chefe da vassoura número 1, mas a empresa foi crescendo, e ele foi crescendo também. E o chefe ficou muito rico, mas ele também começou a ter muitos bens. Me faço entender ou não? Sabe aquele jogo do ganha-ganha? Que todo mundo está ganhando? Já ouviu falar nesse jogo? Não. É um jogo meio não muito fácil de jogar hoje em dia. Hoje em dia, um pede para o outro ganhar. Mas Abraão e Ló estavam nesse jogo maravilhoso. Abraão estava ganhando, Ló estava ganhando, e vamos caminhar, vamos caminhar. Olha só para você ter uma ideia, Abraão não tinha descendentes ainda. Se ele falecesse, o único descendente próximo que ele tinha, quem era? Ló. Não estava tudo bem? Sim ou não? Diga assim, Ló, alavanca.
Só que há um momento, queridos, que a alavanca Ló se torna empecilho. Isso é uma coisa muito importante para a gente entender. Gênesis 13, versículo 6. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. A Bíblia é sucinta nessas coisas, porque são tantos detalhes que se a Bíblia fosse detalhar, a Bíblia já é um livro que, se você pega um livro espesso, grosso, seria uma coisa enormental. Mas vamos entender isso. Rebanho não cresce de um dia para outro, cresce? Demora uns mesezinhos para que uma ovelha tenha o seu bebê, não é assim? Sim ou não? Então isso foi crescendo, foi crescendo. Essa história de que a terra não podia sustentá-los é quando fica futebol de criança. Já viu futebol de menino, não? Alguém aqui gosta de futebol? Não sei quem gosta de futebol. Pouca gente, deixaram de ser brasileiros e tudo, e latinos, né? Você, quando vê um futebol, você vê que a bola está correndo, mas cada jogador está onde? Numa posição. O jogador corre mais sozinho do que com a bola, sim ou não? O que é que ele está fazendo? Diga assim, se posicionando. Diga, se colocando à disposição. Amém? O futebol de criança é assim. Onde tiver a bola, está todo mundo junto. Não é assim ou não? Onde está a bola, está todo mundo em cima. Dá um chutão, a bola foi lá para o outro lado. Todo mundo atrás. Eu acho que estava mais ou menos assim. Onde estava a bola, Abrão, estava todo mundo ao redor. E você diz, o que é que significa isso? Faltou estratégia. Estratégia de crescimento, estratégia de poder trabalhar em conjunto, trabalhar em prol de uma missão. Você fala, o que é que isso tem a ver com a minha vida, pastor? Quantos aqui são casados? Levanta a mãozinha para eu ver você. Quando você casou, queridos, Deus tinha uma missão para a sua casa. Deus tinha uma missão lá para a sua casa. Eu não sei quantos aqui já casaram muito ricos, riquíssimos, com muitos bens, igual Abraão. Eu não sei quantos. Talvez não é a maioria. Talvez a maioria entre nós é exatamente ter casado, começando ali com poucos bens. E a gente vai crescendo. E às vezes falta estratégia para cumprir a missão. A gente acha que o casamento é a missão em si mesmo. Os filhos crescem, vira a bola. Para onde os filhos vão? Vai todo mundo. O filho vai para lá, vai todo mundo. O filho não gostou, não gostei. O filho gostou, dou risada. Meu filho achou lindo, eu não sei nem o que é, mas dei like. E às vezes a bola não é nem um filho, às vezes a bola é o ganhar dinheiro, é ter muitos bens, é ser o que for. Aí o esposo tem uma profissão, a esposa tem outra. Não era para se ajudar? Não sei se você lembra daquela promessa que faz quando se casa. Ainda lembra? Como é que diz lá? Conte sempre comigo. Na saúde. Na doença. Na riqueza. Na pobreza nem vê. É assim que se faz a promessa? Como é que é? Emocionado, chorando. Lembra? Esperando a hora do pastor dizer, pode me beijar a noiva. Lembra como é que é ou não? Estou contigo sempre, pode contar comigo. É na saúde, é na doença, é na riqueza, é na pobreza, são nos altos, são nos baixos, é com camelo, é sem camelo, é com carneiro, é sem carneiro, é com terra, é sem terra, é com documento, é sem documento. Estou contigo. E não abro nem para um trem carregado de dinamite. Não é assim a promessa? Mas o tempo passa. Coisas começam a entrar na casa que a gente considera bens. No caso aqui, era gado, ovelha e tendas. Mas há outras coisas que a gente pode colocar no lugar dessas. Você consegue me acompanhar? Amém? Sim ou não?
Então, Ló, que era para ser uma bênção, e foi durante muito tempo, agora se torna um empecilho. Terrível isso, não é não, queridos? Sim ou não? Quantos ministérios começam bem, até que aquele que era para ser alavanca se torna um empecilho? Aquele que era para cooperar diz: estou cansado de ser ator coadjuvante. Eu quero ocupar a função principal. Acontece isso em todos os lugares. Em todos os lugares. E quando acontece isso, queridos, uma montanha se levanta. Você me acompanha? Ló se transformou numa montanha. Diga assim: Ló se transformou numa montanha. E agora, o que é que a gente vai fazer? Abraão tinha que subir essa montanha, ou ele tinha que fugir dessa montanha, ele tinha que fazer alguma coisa com essa montanha. Romanos 12, 18 diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Há certos relacionamentos que a Bíblia considera relacionamentos inquebráveis. Por exemplo, se você é pai, você será pai até o fim da sua vida. O seu filho, quando é pequenininho, vai depender muito de você. Quando ele for crescendo, ele vai depender menos. Quando ele for crescendo mais, ele vai depender menos ainda. Vai chegar um dia que ele vai ter autonomia completa, ele vai casar, ele vai ter a vida dele, você vai continuar sendo pai e mãe, sim ou não? É para sempre. Tive uma briga com meu filho, tive uma briga com meu pai. Como é que eu subo essa montanha, pastor? Você precisa consertar isso. E por que eu preciso consertar isso? Porque esse relacionamento, ele é considerado inquebrável. Não tem como romper isso. Um pai que chega para um filho e diz: esqueça, a partir de hoje eu não tenho mais filho, ele está falando loucuras. Ele não está falando com sabedoria, ele está falando embaixo de uma emoção, embaixo de uma raiva, embaixo de qualquer coisa. Será pai até o fim, será filho até o fim, será mãe até o fim, será filho até o fim. Amém com isso? Existem outros relacionamentos que não podem ser quebrados também biblicamente. Mas, às vezes, por causa do Estado, a gente começa a considerar a possibilidade, como, por exemplo, o casamento. A Bíblia diz que Deus, não é que Deus tem raiva, a Bíblia diz que Deus tem ódio do divórcio. E por que Deus odeia o divórcio? Porque ele diz na Bíblia que é uma aliança que foi feita aos meus pés. Vocês fizeram um pacto, não foi apenas um homem com a mulher, mas foi um homem com a mulher com Deus. Mas agora o meu marido, pastor, virou uma montanha na minha vida. Ele é um empecilho, ele me bloqueia, me sufoca. A minha esposa está fazendo isso comigo, pastor. Essa montanha precisa ser subida. E em nenhum momento eu estou mandando você subir em cima do seu marido ou em cima da sua mulher, tá certo? Mas eu estou dizendo que é preciso alguém dizer assim: eu vou pagar o preço para fazer isso. Você fala: como é que paga o preço, pastor? Muitas vezes é perdendo para ganhar. Muitas vezes é perdendo para ganhar. Abraão amava Ló. Abraão tinha um pacto com o sobrinho dele que ele nunca quebrou. Você vai ver após o que nós vamos ler agora que eles vão se separar. Há um momento que Ló é aprisionado. Abraão vai lá e salva Ló. Quando acontece uma situação muito grave, que Deus fala com Abraão e ele vê que Ló vai ser tocado naquilo, ele intercede, ele chora por Ló. Então não é que Abraão desistiu de Ló. Abraão abriu mão de ser mais rico, de estar numa posição mais confortável, de ter razão para poder preservar um relacionamento. Você me acompanha? Amém? Olha só o que diz Abraão, o que diz a palavra, desculpe, em Gênesis 13, 8. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti. Tem vários irmãos aqui que estão perto um do outro, não é verdade? Com amor, pegue na mãozinha desse irmão ou dessa irmã. Se for seu marido ou sua esposa, que bom, pegue na mãozinha e diga assim: não haja contenda entre mim e ti. Você fala: o que é que significa isso? Começamos a subir a montanha.
Não haja contenda entre mim e ti. Entre os meus pastores e os teus pastores. Agora tem mais. Está dizendo o seguinte, porque nós estamos tendo contenda, essa contenda que eu estou tendo com você, ela está refletindo em nossos funcionários. Num lar, reflete aonde? Nos filhos. Numa igreja, reflete aonde? Nos membros. E assim por diante. E ele diz mais, porque somos parentes chegados. Eu gosto desse negócio, chegados. Diz a quem está dizendo, eu sou chegado teu, diz. Versículo 9, ele agora abre os horizontes. 9. Acaso não está diante de ti toda a terra? O que é que ele está dizendo a Ló? O negócio não está só onde eu estou, querido. A bola está aqui, corre para ali, porque eu posso dar a bola para você. Faz outra coisa. Vamos fazer diferente. Às vezes dá uma despregada um pouquinho, ajuda. Às vezes tem mulher vivendo a vida do marido e tem marido vivendo a vida da mulher. Apesar minhas filhas, no sentido espiritual, com todo carinho, eu digo a vocês, com todo amor como pastor, a Bíblia diz para vocês estarem embaixo da missão do seu marido. Isso é um fato, você precisa ser uma ajudadora nessa história, mas você é um indivíduo. E por você ser um indivíduo, Deus tem uma missão para você também. Deus tem algo contigo. Deus tem algo que está dando na tua mão. Então, Deus nunca pediu para pais viverem a vida dos filhos. Tem pais vivendo a vida dos filhos. Um dia o filho casa e vai morar em outro lugar. E a mãe vê que aquele menino que tinha olhos para ela tão lindos, dizia, mamãe, você é a mulher mais bonita da terra. Amém? Agora ele encontrou uma outra. E ele diz a ela, você é a mulher mais bonita do universo? A mãe diz, não é possível. São 9 meses na minha barriga, meu filho. Essa menininha aí não levou você 1 minuto. Foram 9 meses, sofri. Você não sabe quanto eu sofri por você. Noites dormindo de ladinho. Ou sentada. Respiração ofegante. É assim que você me paga, seu ingrato. O que é que está acontecendo, mamãe? Não viu a vida do seu filho, não. Ele precisa viver a vida que Deus tem para ele. Quando acontece esse negócio, é muito sufocante. Você está entendendo, sim ou não? Aí ele diz assim, acaso não está diante de toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Olha, parece que ele está chateado com ele. Está ou não está? Mas você vai ver mais adiante, como eu já falei, que é por amor. Se fores para a esquerda, eu irei para onde? Para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. O que Abraão está dizendo assim? Ló, a gente não vai brigar mais de jeito nenhum. Escolhe o que você quer melhor. Eu quero continuar sendo seu tio e você vai continuar sendo meu sobrinho e nós não vamos brigar. E a história comprova que Abraão estava dizendo isso de forma séria. Se você entrar numa confusão, eu vou lá te buscar. Se você passar por lutas, eu vou lá acudir você. Agora, do jeito que está, você aqui comigo, aqui essa confusão, por causa de um carneiro que entrou para o lado de cá, esse carneiro é de Ló, não, esse é de Abraão. Eu quero lá isso, querido. Vamos parar com isso. Eu estou te dando a chance de você dizer assim, eu vou escolher o melhor para mim, não tem problema, escolha. 10, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Isso antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Aquele lugar era tão bem regado como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Ló ficou com as campinas, terra muito apropriada para a criação de ovelhas, e Abraão ficou com a terra montanhosa, que não é muito adequada para a criação de ovelhas. Então você diz, e agora? Abraão resolveu o problema que tinha com Ló, subiu a montanha, resolveu essa situação, mas agora ganhou uma montanha de montanhas, ou seja, uma cordilheira de montanhas para poder habitar. Deixa eu dizer uma coisa para você, montanhas podem ser empecilho, mas montanhas também podem ampliar horizontes.
Amém? O salmista, no Salmo 121, vê montanha por todo lado. Ele diz, levanta os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Enquanto ele está ao redor, ele só vê monte. E ele diz, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Eu tive uma experiência com o Senhor espiritual muito forte uma vez, na cidade de Petra, na Jordânia. É difícil de descrever. Você depois vai Google, colocar Petra, e você vai entender. Porque quando falaram que era uma cidade de pedra, eu achava que era uma cidade que as pessoas tinham pegado pedra e feito casa, feito tudo. Mas não é isso. É uma coisa enorme, toda de pedra, que os homens escavaram. E escavando fizeram estradas, casas, coisas que parecem templos enormes. É um negócio espetacular. Eu nunca tinha visto na minha vida nada parecido com aquilo. Quando você está no meio de Petra, você se vê rodeado de montanhas por todo lado. Não sei se vocês lembram de um filme chamado Indiana Jones. Boa parte desse primeiro filme foi filmado dentro de Petra. Quando terminou o dia, nós fomos para o hotel. Jantamos, eu tomei banho, jantei e fui dormir. 4 da manhã eu acordei. E eu saí na janela do meu quarto. E o meu quarto estava em cima da montanha. De todas aquelas montanhas, todas. Eu cheguei naquele terraço, em cima daquelas montanhas, todas aquelas montanhas, e o que veio ao meu coração foi esse salmo. Eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Mas o que mais me veio não foi o versículo 1, porque esse versículo 1 esteve comigo durante todo o dia. O que veio foi o versículo 2. O versículo 2 só pode dizer quem sobe a montanha. É quem tem uma visão ampliada. Ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos, quantas vezes na vida nós não estamos rodeados de montanhas? Parece que a nossa vida é cercada, sitiada por uma cordilheira de problemas. Você resolve um, chega outro. Parece que está em fila para te atazanar. É preciso que eu possa entender que essas montanhas, elas não estão aí por acaso. Deus permite. E se Deus permite, deve ser bom. Por que é bom, pastor? Porque Deus nos ama, Deus ama você. Deus não quer que o mal aconteça na sua vida. Se Deus permite lutas, é porque Ele tem um propósito para isso. Você crê no que eu estou dizendo? Amém? Nós temos muitos personagens bíblicos. Você lembra de José? José, desde jovem, enfrentou uma montanha atrás da outra. A primeira montanha que ele enfrentou foram os seus irmãos, que o tratavam mal, tinham ciúme deles. E um dia, você sabe da história, prenderam José e venderam José como escravo. José vai para um mercado de escravos. E ele é comprado por um homem chamado Potifar. E agora Potifar é uma montanha na vida de José. E José começa a subir essa montanha. Você fala, como é que ele sobe essa montanha, pastor? Ele sobe trabalhando bem, sendo excelente no seu trabalho, ao ponto de Potifar entregar tudo que tinha na mão dele. Mas se você sabe da história bíblica, você sabe que a mulher de Potifar começou a se atrair por José. E essa mulher começou a ser uma montanha na vida de José. Um dia Potifar sai, viaja, e ela assedia José. José foge. José evita aquilo. Ela fica com a capa dele. Ela mente. Ela diz que ele assediou ela. E Potifar coloca José aonde? Num cárcere egípcio. Meus amados, você já foi numa prisão atualmente alguma vez visitar alguém? Não, né? Eu fui muitas vezes. Como pastor, você vai à prisão. Não é para ficar preso lá, mas é para visitar pessoas. É sempre um lugar muito triste. Aqui nos Estados Unidos, tem umas prisões mais organizadas. Mas é ruim do mesmo jeito. No Brasil, se você viu algum filme, viu alguma prisão, você vê que é um ambiente muito ruim, não é? Agora, imagine o que é que você acha que seria uma prisão no Egito. O clima do Egito, eu tive lá, não é dos mais agradáveis.
Entende? Cárcere, esse pessoal sempre fazia subterrâneo. Então, fica mesmo... Diz que a pessoa ficando lá vai ficando magrinho, porque vive numa sauna. Beleza. Então, você imagina onde é que José foi parar, queridos. Dentro de um cárcere fétido, horroroso. Aí José, em vez de se revoltar, ele começa a subir a montanha do cárcere. Como é que você sobe a montanha do cárcere? A Bíblia diz que ele era uma pessoa tão excelente dentro do cárcere que o carcereiro dava tudo nas mãos de José. Olha que chance, José agora tinha praticamente a chave da prisão, não podia fugir, sim ou não? Se você foge, você não sobe a montanha. Só é livre quem sobe a montanha, quem foge não é livre, quem foge é fugitivo. Não é fugindo de resolver problemas, não é fugindo de relacionamentos, não é fugindo dessas coisas que você é livre. É tratando, é resolvendo, é enfrentando. Dentro daquela prisão, José faz um favor enorme a um dos seus colegas que estava preso com ele. E aquele homem garantiu que ao estar fora, visto que ele teria uma posição perto do faraó, que ele iria interceder por José. Ele se esquece. O tempo passa e agora ele tem que tratar com uma montanha chamada ingratidão. Já ouviu falar dessa montanha? Alguém que você ajuda, alguém que você faz algo e depois que ela fica bem, ela se esquece de você. Querido, José poderia ter sido derrotado por essas montanhas. José poderia ter perdido completamente a visão da vida. Mas você sabe a história? Há um momento que Deus faz o faraó sonhar. E quando o faraó sonha, o copeiro que estava ao lado era aquele homem lá da prisão e disse que Deus tenha misericórdia de mim porque eu pequei. Existe um homem na prisão que é capaz de desvendar o seu sonho. O nome dele é José. E José é levado à presença de Faraó. Diga assim, ele está subindo a montanha, diga. Diga, está subindo mais a montanha. E quando ele sobe essas montanhas, ele escuta em Gênesis 41, 39, disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Uau! Diga aí, queridos. Amém? Tempo passa. Se cumpre o que ele lhe falou. 7 anos de fartura, 7 anos de seca. Nos 7 anos de seca, o mundo inteiro começa a procurar o Egito. E o Egito cresce como nunca, porque eles juntaram no tempo da prosperidade. Eu sempre digo que José é o maior ministro da economia que eu conheço. Porque é muito difícil você juntar quando está sobrando. Me faço entender ou não? Quando tem muito, sempre a gente quer trocar o carro, trocar a casa, trocar não sei o quê. Deus está me abençoando, Deus está me abençoando. Mas a Bíblia diz que o justo aprende a tratar com dinheiro. E ele se prepara na prosperidade para o dia mau. Você fala, por quê, pastor? Na prosperidade, uma casa vale $1 milhão. No dia mau, ela vale 200 mil. Está entendendo ou não? É melhor comprar por 1 milhão ou por 200 mil? Mas como é que compra por 200? É se não comprar é se juntar na prosperidade. E comprar na seca. O Egito fez isso, levado por José. Prosperidade, o mundo esbanjando e eles juntando. Quando o mundo passou por seca, as pessoas iam para o Egito levar suas terras, levar seu povo, levar o que tinha, levar o que não tinha, para receber do Egito o quê? Alimento. No meio desse povo, diga quem apareceu. Isso é um segredo, você não sabe. Os irmãos de José. Você sabia disso? Gente, que coisa incrível. Os irmãos, que oportunidade maravilhosa. A gente pode dizer, olha, Deus é Pai. Agora chegou a minha hora, não é não? Agora eu vou pegar esses caras e eu vou dizer para eles com quantos paus se faz uma jangada. Eu vou mostrar direitinho para eles. Ouça essa palavra aqui, queridos. Gênesis 41, 39. Disse, pois,
Gênesis 50, 20. Ele falando com os irmãos: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Queridos, na hora que ele tinha a oportunidade de se vingar, ele já tinha subido a montanha. Ele tinha subido a montanha. Você falou: o que é que significa isso, pastor? Se você subir a montanha, você vai poder ver. E ele pôde ver que aquilo tudo era um desenho de Deus, era um mapa, era um puzzle, era um quebra-cabeça que Deus foi fazendo, tão maravilhoso. Então, se você hoje não passa uma situação muito boa, se você passa por uma dificuldade, entenda, você está no meio de um processo. Deus não trabalha com eventos, nós trabalhamos com eventos. O Natal, o Ano Novo, o casamento do meu filho, Deus não trabalha com eventos, Deus trabalha com processos, diga processos. São processos na nossa vida, para forjar um caráter. Como diz o salmista em Salmo 119, 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. O limite, queridos, do que você vai receber de Deus esse ano, o limite do que você vai receber de Deus daqui para frente, é ver. Você é hoje tudo que você viu, e você não é tudo que você não viu. Como é comum uma turma terminar aqui, uma turma de escola, e vão todos para o mercado de trabalho, às vezes 20 anos depois eles se encontram. E você diz: e aí, pastor? Cada um vai estar no lugar que ele pôde ver. Teve gente que disse: tudo que eu quero na minha vida é um emprego público. E ele lutou, ele batalhou, ele chorou, ele estudou, e ele passou. E colocaram ele num birô. E se for alguns anos atrás, deram a ele um carimbo. E disse: carimba. Sim, carimba. Não, carimba, olhei. 20 anos depois, a turma está lá. E tem um lá que é advogado, o outro é médico, o outro é alfaiate, o outro é alguma coisa. E aquele irmão, ou aquela pessoa, ele é empregado público, ele ganha o dinheiro dele todo mês. Quando a pessoa fala com ele, quase que automaticamente, ele carimba a pessoa. Porque são 20 anos carimbando, 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 carimbando. Você diz: pastor, o senhor está sendo contra os carimbadores? Não, querido, eu estou dizendo que se você viu o carimbo, fica com ele, porque é tudo o que você vai ter. Você fala: como é que eu faço para ver mais, pastor? O que é que você acha que você tem que fazer? Você está passando por lutas? Está passando por problemas? Isso vai dar medo a você. E quando der medo, você vai preferir uma coisa mais fácil. Você está entendendo, sim ou não? Às vezes fugir é mais fácil. Às vezes acabar um casamento é mais fácil. Às vezes eu estou aqui tentando o visto, lutando, batalhando, aparece uma pessoa e diz: casa com aquela pessoa ali que é mais fácil. Tem muita coisa mais fácil. Subir a montanha é mais difícil. Mas é subir a montanha que traz visão. O limite para receber é ver. Diga: eu quero ver. Queridos, Ló viu Campinas, que ele disse que pareciam as terras do Egito, pareciam Zoar. Essas Campinas levavam a uma cidade muito próspera, que se chamava Sodoma. Diga assim: Ló viu Sodoma. Abraão viu Canaã, queridos, é diferente. A gente, quando olha para Sodoma e Gomorra hoje, a gente sabe da história, elas foram destruídas, mas você acha que ela era assim naquela época? Não, eram cidades prósperas, bonitas, maravilhosas. Lá bombava, era uma cidade que não dormia. Era como se você chegasse hoje em Nova York. Era um negócio bonito de se ver. Gênesis 13, habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina. E olha o que é que acontecia com Ló. Ele ia armando as suas tendas, e armando as suas tendas,
e armando as suas tendas, e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Preste atenção que eu estou aqui para falar o que Deus mandar. Você está aqui para ouvir. Amém? Então abra os ouvidos. Amém? Muitas vezes você olha e vê Campinas. Estou casado, essa mulher é um saco, é um problema. Aparece uma menina do trabalho, meu Deus, parece as planícies do Zoar. Espetáculo. Entendeu? Mulher em casa discute. A menina ouve, escuta, a menina escuta tudo. Eu falo alguma coisa em casa, a mulher está falando outra coisa, não prestou atenção. Eu digo, era uma piada. A menina lá das planícies do Zoar, se eu disser qualquer coisa, meu Deus, é muito engraçado. E você vai armando a tenda. Vai armando a tenda. Vai armando a tenda. Vai armando a tenda. Vai armando. Até chegar em Sodoma. Como é que eu sei que cheguei em Sodoma, pastor? Você vai escutando de longe. Tom, tic-tom, tic-tom, tic-tom. E as luzes, pá, tic-pá, tic-pá, tic-pá. Sodoma é muito animado, queridos. Você pensa que Sodoma é meio paradinha? Você acha isso? Nada, os habitantes de Sodoma, quando você chega lá, está todo mundo. Pá, tic-tom, tic-tom, Sodoma, meu querido, é bom demais. É só festa. Foi armando. Por que você foi armando, pastor? Por que não foi logo? Porque não se vai logo. Ninguém acaba um casamento do dia para a noite, ninguém acaba uma sociedade do dia para a noite, ninguém sai de uma igreja que está bem, que está funcionando do dia para a noite, é porque as tendas vão se armando. Você está comigo aqui ainda? Não afunda na cadeira, hein? Ló preferiu suas campinas, Ló e suas campinas, Ló e suas campinas. Pobre Ló e suas campinas. Ele se achava rico. Estava bem demais, estava ótimo. Gênesis 19, versículo 24. Então, fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina. Você conhece a terra da campina? Da planície de Zoar, lembra? E viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Queria falar com você de maneira profunda. Não abandone suas montanhas. Não fuja para as campinas de Sodoma. Por mais fáceis que pareçam, por mais bonitas que pareçam, por mais frescas que pareçam a você, não faça isso. Por um tempo vai dar certo, mas haverá o dia do juízo. Ló e suas campinas, Abraão e suas montanhas. Olhando para Ló e suas campinas, dizia, uau, esse cara está bem. Olhando para Abraão e suas montanhas, a gente poderia dizer, pobre Abraão. Mas em Gênesis 13, versículo 14 e 15, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, diga, depois que Ló se separou dele, ele disse, ergue os olhos e olha. Em outra versão diz, ergue os olhos e vê. Você diz, por que ergue os olhos e vê, ergue os olhos e olha? É porque às vezes você ergue os olhos, mas você não vê. E por que eu não vejo? Porque a montanha entrou em mim. A montanha está dentro do meu coração. É mágoa, é tristeza, é angústia, eu não consigo ver nada mais. É preciso levantar os olhos, e mais do que isso, é preciso levantar os olhos e olhar e ver. E ele diz, olha, desde onde estás, para o norte, para o sul,
para o Oriente e para o Ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Queridos, é preciso desejar ver. Por quê, pastor? Porque para você ver, é preciso subir a montanha. Minha visão é o limite das minhas conquistas. Diga isso, minha visão é o limite das minhas conquistas. Meu coração sempre direcionará a minha visão. Então é preciso que eu submeta o meu coração à missão que Deus me deu. E não as minhas emoções. Minhas emoções vão dizer, vai para a planície. Vai viver essa vida maravilhosa. Mas a minha missão diz, sobe a montanha. Olha o que é que Deus diz em versículo 17, em Gênesis 13. Percorre esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Vamos comigo, lê comigo, vamos juntos. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Vai, pega na mão do que está do seu lado, levanta e diz, percorre essa terra. Diz, sobe montanha, desce montanha, sobe montanha, desce montanha. Tudo que você conseguir ver, Deus vai te dar. Sabe, queridos, Abraão sobe montanha, desce montanha, sobe montanha, desce montanha, sobe montanha, desce montanha, até receber os olhos da fé. E os olhos da fé fazem com que ele possa ver Canaã. Ele não vê montanha, ele não vê problema, ele não vê dificuldade. Ele vê o seguinte, eu sei quem tenho crido, e eu sei que é poderoso, para guardar o meu tesouro até aquele dia. Sabe, em Hebreus 11, já no Novo Testamento, muitos anos depois de Abraão estar com o Senhor, ele é citado, e no versículo 8 diz, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, ou seja, ele já estava na terra que era dele, mas ele achava que era terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão conseguiu abrir os olhos. Ele entendeu que mais do que ovelhas, ele já tinha muitas ovelhas. Mais do que ouro, ele já tinha ouro. Mais do que prata, ele já tinha prata. Mais do que filhos, agora ele tinha filhos. Mais do que terra, ele tinha terra. Ele pôde ver uma terra. Uma terra celestial. Ele pôde ver que existia uma Canaã. Que lá não tem montanhas, ou deixa de ter montanhas. Lá tem o Senhor. Lá não é preciso você cuidar disso ou daquilo, porque você será cuidado. Lá você não precisa se preocupar em chorar ou não chorar, porque lá naquele lugar, Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Sabe, queridos, com certeza, este ano nos trará algumas situações que se manifestarão como empecilhos. Isso vai acontecer. E você diz, por que você fala isso? Porque é a vida. Vai passar. Se não numa área, noutra área. Vai se levantar algo. E eu queria que você lembrasse dessa mensagem. Quando chegar naquele momento que verdadeiras montanhas tentarem bloquear sua visão. Lembra desse momento. E ouve a palavra de Deus dizendo, sobe, sobe, sobe. Levanta os teus olhos e veja. Tudo que você conseguir ver, eu vou te dar. Eu quero ajudar você a aprender a subir montanhas esse ano. Você quer? Mais que isso, eu quero junto com você aprender a chegar no topo dessa montanha, olhar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e dizer alto no meu coração, é promessa e eu recebo por fé. Tudo que eu conseguir ver pertence a mim e à minha descendência. O limite é o que você vê. Domingo que vem, se Deus permitir, eu vou trazer uma nova mensagem nesse tema, trazendo um outro aspecto, e assim por diante.
E eu quero que você se interesse por isso. Você diga, Senhor, eu quero aprender isso. Abre meus olhos. Abre os olhos do meu coração para eu poder ver. Eu quero ver aquilo que o Senhor quer que eu veja. Uma coisa muito bonita quando a gente chega no topo da montanha e a gente consegue ver as coisas, é descobrir que Deus já tinha visto. Então, a saída para o seu problema, a saída para a sua luta, que às vezes você, enquanto está subindo a montanha, não vê, eu quero lhe dizer hoje que Deus já vê. E é por isso que Ele diz a você, eu já vejo a tua vitória, já vejo que você é vencedor, já vejo que eu estou contigo, então eu te animo, ser forte, ser corajoso, se levanta e anda. E quando você andar pelas águas, quando você passar por tufões, ouça aquela voz doce atrás de você dizendo, meu filho, minha filha, este é o caminho, não desista, andai nele. Que Deus abençoe você, igreja, poderosamente, em nome de Jesus. Vamos orar, pode aplaudir o Senhor? Eu não vou mover hoje eu quero só orar por você, queria que você ficasse de pé onde você está, e eu vou fazer uma oração abençoando sua vida, sua casa, este ano que inicia. E eu queria lhe conclamar a apresentar suas montanhas a Deus. Não para você entregá-las a Ele apenas, porque Ele vai dizer, você vai subi-las. É para você dizer a eles assim, me dê força, me dê estratégia, me dê capacitação, para que eu possa subir essas montanhas. Me dê a capacidade de levantar meus olhos. Muitas vezes nossos olhos estão tão baixos, só vemos problemas, só vemos lutas, só vemos dificuldades. Vamos pedir ao Senhor essa capacitação de levantar os olhos e ver além dos problemas, além das montanhas. Elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Eu subo as montanhas e eu digo, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai amado, aqui está teu povo. O Senhor conhece a vida de cada um. O Senhor conhece as lutas que cada um enfrenta, Senhor. E eu quero pedir que o Senhor venha sobre cada um agora, Senhor. Muitas vezes nós olhamos para o lado e vemos as planícies, Senhor. As planícies que nos levam a Sodoma e elas são tão atraentes, Senhor. Elas parecem ser a melhor coisa. Elas vão trazer descanso. Parece que elas vão trazer alívio, Senhor. Mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que elas vão nos distanciar de Ti. Nós preferimos as montanhas contigo do que as planícies longe de Ti. Então fica com cada um que está aqui. Abençoa-nos, Senhor. A você que está em casa, receba essa bênção do Senhor também. Que o Senhor entre agora no teu lar. Você que escuta essa palavra num carro, você que escuta numa academia de ginástica, no seu trabalho, onde você estiver, dentro de um hospital, receba essa palavra que vem do Senhor agora. Deus vai te dar força, você vai subir essa montanha, Ele vai ampliar teus horizontes e Ele vai te dizer que não acabou, está começando agora, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz, glória a Deus.